Fala pessoal, Márcia de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos. Depois de um bom descanso dessas seleções da data FIFA, voltamos novamente com os Campeonatos Brasileiros da Série A e Série B. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do CRB enfrentando a equipe do Ituano. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CRB, perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do CRB é a 14ª colocada com 14 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ituano é a 13ª colocada também com 14 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2, empatou 1. Dos últimos 2 jogos disputados entre essas duas equipes, houve um empate e uma vitória para a equipe do Ituano. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Agora, com a volta do Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Cruzeiro enfrentando a equipe do Fortaleza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cruzeiro, perdeu 3 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, venceu 2, empatou 1, perdeu 2. No atual momento do Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Cruzeiro é a 9ª colocada com 14 pontos ganhos, enquanto a equipe do Fortaleza é a 11ª colocada também com 14 pontos ganhos. Dos 2 últimos jogos disputados nessas duas equipes, houve um empate e uma vitória para a equipe do Fortaleza. Melhor opção para esse novo encontro, empate fora, vitória da equipe do Fortaleza ou partida terminando empatada. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Atlético Paranaense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, venceu 3, perdeu 2. Atualmente, no Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do São Paulo é a 8ª colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atlético Paranaense é a 7ª colocada com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Já dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do São Paulo, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Atlético Paranaense. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Santos enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, perdeu 3 e empatou 2. Atualmente no Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Santos é a 13ª colocada com 13 pontos ganhos, enquanto a equipe do Corinthians é a 16ª colocada com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Santos, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Corinthians. Melhor opção para esse confronto, empate fora, vitória da equipe do Corinthians ou partida terminando empatada. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do Palmeiras. Para mim, um dos melhores jogos da rodada. A equipe do Bahia, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1, venceu 1. No atual momento do Campeonato Brasileiro da Série A, a equipe do Bahia é a 15ª colocada com 9 pontos ganhos, enquanto a equipe do Palmeiras é a 2ª colocada do Campeonato Brasileiro com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Palmeiras. Pela melhor campanha que está sendo a equipe do Palmeiras, vamos de fora, Palmeiras para vencer. Já no último jogo dessa rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1.
Atualmente a equipe do Fluminense é a quinta colocada do Campeonato Brasileiro da Série A, com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético Mineiro é a quarta colocada, com 18 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve apenas uma vitória para a equipe do Fluminense e 4 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões. Mas antes quero deixar um aviso. Temos um grupo de Telegram que é totalmente gratuito e o link do grupo está na descrição do vídeo ou nos comentários fixados. Para esse bilhete pronto vamos da seguinte maneira: Santos versus Corinthians, uma dupla chance. Corinthians vencendo a partida ou o jogo terminando empatado. São Paulo versus Atlético Paranaense, partida acima de 1,5. Fluminense versus Atlético Mineiro, partida acima de 1,5. Bahia versus Palmeiras, fora. Palmeiras para vencer.